Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Eu sou Pascal Lotaz e hoje estou acompanhado pelo Dr. Aaron Good, autor da excelente obra American Exception, Empire and the Deep State. Aaron, seja bem-vindo. Aaron, welcome. Thank you. How is Pascal? Is it aqui? It's wonderful having you, and I want to first talk É maravilhoso ter você aqui. Quero começar falando um pouco sobre o seu livro, que você me disse que será lançado em japonês em breve. Então, se você está ouvindo este podcast em japonês, fique atento ao lançamento do livro em seu idioma. Nesse livro, você faz uma afirmação, ou observação, muito fundamental sobre o sistema americano, descrevendo-o como funcionando por meio de uma distribuição tripartite de trabalho, ou basicamente de poder, dentro do sistema. Me poderia explicar nesse time? Can you maybe explain that framework? Sure. So it is understood by Certo. people who Então, é entendido pelas pessoas que fazem aulas de educação cívica nos Estados Unidos, ou que cresceram lá, que vivemos em uma democracia liberal, onde o público é soberano, porque pode escolher seus próprios líderes ao votar em eleições livres e justas. Supõe-se que exista algum tipo de pluralismo em que diferentes grupos tenham poder, mas ninguém possa estar totalmente no controle por causa dessas instituições democráticas e liberais que permitem autogovernança e assim por diante. Mas isso ignora muita coisa sobre como os Estados Unidos realmente funcionam. Ao longo de sua história, o país tem sido uma espécie de empreendimento imperialista e gangster, com, sabe, genocídio, escravidão, expansão para o oeste, guerras contra o México e por aí vai. Mas é realmente depois da Segunda Guerra Mundial que o caráter do regime dos Estados Unidos muda. Ele se torna um império construído sobre a dominação global, visando a supremacia global do sistema capitalista. E para manter esse império, ocorrem grandes mudanças nas instituições e na governança americanas. Surge a criação desse Estado de Segurança Nacional, que não opera por meio de debate, transparência ou legalidade. Ele tem uma longa história de violações da lei. Operações da CIA para, por exemplo, roubar correspondências de pessoas, mesmo quando não deveria atuar em território doméstico. Eles fazem todas essas coisas, realizando todo tipo de operação das quais provavelmente só conhecemos metade. Programas MKUltra, testes com drogas, experimentos de controle mental em americanos desavisados. Todo tipo de coisas horríveis, planos de assassinato no exterior, alianças com traficantes de drogas e assim por diante, protegendo o crime organizado nos Estados Unidos. É todo um nível de diplomacia que supostamente é plausivelmente negável, mas o suficiente vem à tona para que tenhamos um grande registro histórico a ser analisado, para entender as maneiras como os Estados Unidos realmente operam, como Carl Schmitt sugeriu, em um estado de exceção. O regime norte-americano tem sido, na verdade, excepcionalista, de forma encoberta, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele continua apresentando diferentes emergências sem fim. Basicamente, a conspiração comunista global, ou após o 11 de setembro, a guerra global ao terror, que é esse tipo de conspiração islamista terrorista contra a qual estamos organizados. Portanto, há muita violação da lei que foi institucionalizada. Então isso é como uma espécie de dualidade do Estado. Isso é algo sobre o qual pessoas que estudaram o regime nazista falaram. O fato de ser um Estado dual. Havia o Estado normativo, onde as coisas funcionavam normalmente sob a República de Weimar e assim por diante. Mas então havia o regime nazista, que afirmava poder quebrar quaisquer leis que quisesse, porque havia uma emergência e eles precisavam proteger o Estado. Bem, esse tipo de lógica foi incorporado ao regime dos Estados Unidos, no Estado de Segurança Nacional, e isso lhe confere uma espécie de dualidade. Você tem os políticos dizendo o que dizem, e então o pessoal da Segurança Nacional, espiões e afins, quebrando a lei sempre que acham conveniente e mentindo sobre isso. E isso é algo comum. E você não está falando apenas sobre o direito internacional, certo? Você está falando sobre a legislação interna dos Estados Unidos
e até sobre os requisitos constitucionais que são regularmente violados por algo que não é apenas um sindicato do crime, mas uma parte integrante do Estado, financiada pelo Congresso e assim por diante, certo? É disso que estamos falando. Yes, the criminalization of the state. Sim, a criminalização do Estado nos Estados Unidos foi a principal força por trás da criação das Nações Unidas e da Carta da ONU, de sua redação e ratificação. Ela foi ratificada pelo Congresso e, portanto, é um tratado internacional que, de acordo com a Constituição, a torna a lei suprema do país. E a Carta da ONU estabelece que os Estados Unidos não podem agir de forma agressiva, cometer agressão contra outro país, ou sequer ameaçar agressão contra outro país. No entanto, fazem isso o tempo todo, o que constitui, categoricamente, uma violação da Constituição dos Estados Unidos. Which is categorically a violation of the US Constitution, but because the state operates in an exceptional Mas, way, como o Estado opera de maneira excepcionalista, não há instituição ou mecanismo legal para contestar a criminalidade dos Estados Unidos, a menos que exista uma massa crítica de pessoas no poder que decidam que querem fazer isso. E isso é um problema se você acredita na legalidade e coisas do tipo. Mas seria impossível administrar um império da forma como os Estados Unidos o fazem, protegendo o capital investido em todo o mundo, mesmo que isso signifique prejudicar as populações locais. Realmente não seria possível fazer isso de maneira legal. Então temos um sistema para gerenciar isso. Mas além disso, existe o que eu chamo de Estado profundo, um termo que tomo emprestado de outras pessoas. Isso realmente vem da Turquia, do sistema turco e de observadores da Turquia. Mas mesmo antes disso, acho que o verdadeiro antecedente disso é o sistema político profundo, de Peter Dale Scott, sobre o qual ele escreveu pela primeira vez no início dos anos 1990. Trata-se de um tipo de governança que não é definida por termos constitucionais ou legais. É uma espécie de sistema sem lei, em que a aplicação ocorre tanto dentro quanto fora dos canais oficiais. Acho que essa ideia acaba evoluindo para o que chamamos de Estado profundo. Ola Thunander, um estudioso sueco de estudos sobre a paz, escreveu um artigo realmente excelente sobre isso no início dos anos 2000. Começamos, estudo maravilhoso, realmente maravilhoso. Sim, absolutamente. E estou fazendo uma grande série com ele no podcast agora sobre o assassinato de Olof Palme, porque acho que ele é provavelmente o maior especialista nesse assunto. Ele entende muito bem o contexto geopolítico. Havia algumas pessoas escrevendo sobre esse fenômeno do Estado profundo, e Peter é um bom amigo meu. Também fiz uma grande série de história oral com ele no podcast. Mas a inovação do Estado tripartite, que descrevo em American Exception, é que além da burocracia formal das agências de segurança nacional, o FBI, a CIA, a NSA, o Pentágono e assim por diante, e claro, muito além da política democrática, ou seja, da política constitucional de como o Congresso, a presidência e o judiciário deveriam funcionar. Há uma camada ainda mais profunda, por falta de uma palavra melhor, que poderíamos chamar de Estado profundo, conforme eu defino. Uso o termo de algumas maneiras. Uma delas é para falar das instituições e práticas mais sensíveis, até mesmo criminosas, do Estado de Segurança Nacional e de sua relação, especialmente com o crime organizado, que realmente não tem uma justificativa burocrática clara. É algo mais profundo e mais oligárquico. Nesse sentido, isso poderia ser o Estado profundo. O Estado clandestino é uma forma de falar sobre o Estado profundo. Mas em um sentido mais amplo, poderíamos chamá-lo de Estado profundo em um sentido sistêmico. Ou poderíamos chamá-lo de regime profundo. São todas aquelas instituições que, coletivamente, permitem a governança de cima para baixo em uma democracia nominal. E essa é outra maneira de descrever o Estado profundo. Ou, novamente, o regime profundo. Ei, uma breve pausa, porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com.
O link está na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Então, no seu modelo, temos o governo oficial dos slums, com seus ramos e toda a estrutura constitucional. Depois temos a CIA, tipo, como você chamou mesmo, o Estado de Segurança. E por fim, existe o Estado Profundo. O Estado Profundo é diferente do Estado de Segurança, porque é onde acontece tudo que basicamente não é financiado pelo Congresso. Essa é uma forma justa de entender isso? Além disso, quero dizer, há uma sobreposição aqui com esse Estado oligárquico, que poderíamos chamar de Estado Profundo, porque ele domina a política democrática por meio do financiamento de políticos. E isso não é algo explicado na Constituição, como se os oligarcas devessem poder dominar o sistema com dinheiro. Mas ele também exerce muito poder sobre a grande estratégia e as táticas do Estado de Segurança Nacional. Além disso, está entrelaçado com o crime organizado, especialmente o tráfico de drogas, que é extremamente lucrativo. Pelo que entendo, as 3 mercadorias internacionais mais lucrativas são o petróleo, as armas e os entorpecentes. E o Estado Profundo, por meio de sua parceria com o Sindicato Nacional do Crime e seus desdobramentos, permitiu que os Estados Unidos e o Império Americano instrumentalizassem e lucrassem com as drogas, o tráfico internacional de drogas, que tem utilidades além do dinheiro que gera para diferentes oligarcas, uma vez que é lavado e reinserido no sistema financeiro. Mas isso também cria o tipo de corrupção nos Estados Unidos e ao redor do mundo de que se precisa. Assim, alguns dos melhores aliados do Estado de Segurança Nacional são essas alianças políticas profundas entre o aparato de segurança. E o submundo de crime organizado se conecta ao mundo de cima, a oligarquia de riqueza privada, que é, na verdade, coletivamente a formação que controla o regime dos Estados Unidos. Sim, acho que isso é realmente importante. Quer dizer, sob essa perspectiva, a crise das drogas, ou a crise do fentanil, nos Estados Unidos não é o governo fracassando, tipo, não conseguimos pegar os vilões. Não, trata-se do funcionamento interno do sistema, de como todo o sistema produz riqueza, de um lado, para poucos, miséria, de outro e guerra no exterior. Então, faz parte integrante de todo o sistema dentro desse quadro, certo? Sim, e eu sei menos sobre a dinâmica dos problemas com fentanil nos Estados Unidos e sobre esse tipo de tráfico de drogas e quem exatamente está por trás disso. Mas é mais fácil entender como o comércio de heroína e cocaína evoluiu nos Estados Unidos e como foi protegido por várias operações da CIA e por entidades de aplicação da lei. Quero dizer, o exemplo mais espetacular, ou de cair o queixo, disso é Meyer Lansky, que foi usado pelos estadunidenses durante a Segunda Guerra Mundial. Disseram, queremos que o senhor nos ajude a proteger os portos contra sabotagem, Sr. Lansky, que comandava o Sindicato Nacional do Crime, para que o esforço de guerra transcorra sem problemas e o senhor possa controlar o trabalho e tudo mais, e evitar a subversão nos portos, usando suas habilidades. E ele diz, certo, bem, vocês vão precisar soltar meu amigo Charles Luciano, Lucky Luciano, da prisão. O que eles fazem? E esses caras trabalharam para o tio Sam durante a Segunda Guerra Mundial, no início dos anos 40. Ao mesmo tempo, Meyer Lansky tinha uma relação de trabalho com o Departamento Federal de Entorpecentes e com o FBI. Hoover comandava o FBI, é claro, e Harry Anslinger chefiava o Departamento Federal de Entorpecentes. Ambos haviam colaborado com Lansky desde acho que 1937, quando derrubaram o principal traficante de drogas da época, um sujeito chamado Louis Buchalter, que acredito também comandava o aparato de assassinatos da organização, conhecido como Murder Incorporated. Mas enfim, isso é outra história. O ponto é que eles tiraram Luciano da prisão. Eles trabalharam com o cara que comandava o Sindicato Nacional do Crime. Em 1945, Harry Truman concedeu a Meyer Lansky a Medalha Presidencial da Liberdade
em uma cerimônia secreta, algo de que quase não se fala. Por volta de 1945 ou 1946, Lansky também montou uma conexão de drogas na Cidade do México com um sujeito chamado Harold Meltzer, que era quem administrava. E, para lavar o dinheiro do tráfico vindo dessa conexão de heroína da Cidade do México, ele criou a cidade de Las Vegas. Assim, Las Vegas, que reunia todos esses outros mafiosos, geralmente não italianos nesse meio, mas mais ligados a uma máfia judaica ou sionista, pessoas como Moy Litz e Nicky Cohen, foi estabelecida por eles. Eles a corromperam. Eles usaram a corrupção dos Teamsters para conseguir empréstimos, Jimmy Hoffa e tudo mais, para construir todos esses cassinos. E criaram essa ilusão de Las Vegas, que é exatamente o que ela é. Há muito jogo, showgirls e artistas. Mas a chave quase certamente tinha a ver com o dinheiro do tráfico que era lavado ali. Era uma quantia enorme de dinheiro e era essencialmente protegida por causa da relação de Lansky e do sindicato com o aparato de segurança nacional. Isso é um grande escândalo, na verdade, mas é um escândalo tão grande, envolvendo tanta gente, que é grande demais para fracassar. E isso teve um papel na história dos Estados Unidos. É parte do motivo pelo qual os estadunidenses não puderam investigar o assassinato de JFK, porque, por um lado, parecia estar ligado aos soviéticos, o que poderia ter levado a uma guerra nuclear. Mas o próprio Ruby, Jack Ruby, era um gangster, mas não um gangster italiano. Ele era mais como um tenente do sindicato, essencialmente, que era a verdadeira estrutura do crime organizado naquela época. Não era um bando de italianos. Isso era um mito que foi disseminado. Quero dizer, havia italianos, existe a máfia, mas eles atuavam mais no nível de varejo. No nível mais alto, você tinha os Teamsters e o sindicato de Lansky, que cuidavam de toda a lavagem de dinheiro e controlavam os acordos com o governo, porque eram eles que conseguiam se safar e nunca eram expostos. E assim, isso era uma espécie de ramo paralelo do nosso sistema de governança, o Sindicato Nacional do Crime. E era algo tão obscuro e sinistro que não podia ser exposto, mesmo que você fosse contra durante a Guerra Fria, porque isso prejudicaria a posição dos Estados Unidos na Guerra Fria. Bem, como você pesquisou isso? Como você descobriu isso? Quer dizer, eu suponho que a resposta é que isso na verdade está simplesmente disponível. Os dados estão aí, é só que as pessoas não estão ligando os pontos ou realmente incorporando isso à pesquisa em ciência política. Eu gostaria de dizer que fui inteligente e diligente o suficiente para ter feito toda essa pesquisa sozinho. Mas, honestamente, o melhor acadêmico que escreveu sobre isso é Peter Dale Scott, doutor em ciência política e professor aposentado de inglês da Universidade da Califórnia, em Berkeley. O livro dele, Deep Politics and the Death of JFK, foi publicado em 1992, acho pela University of California Press, uma importante editora universitária. Ele detalha muitas dessas relações entre os Teamsters, o Sindicato do Crime e a verdadeira controvérsia sobre a natureza do crime organizado nos Estados Unidos. E mesmo que Peter não tenha ido mais longe com isso, especialmente relacionando mais com Israel, ele apresenta muitas das informações necessárias para explicar vários desses episódios. Eu fiz uma série inteira de história oral, talvez umas 30 horas ou mais, nem sei ao certo quanto tempo. Ao longo dela, comecei a perguntar mais sobre esses fios que ele não puxou, e muitos deles se conectam ao sionismo. Foi realmente incrível aprender sobre isso. Outro livro que ele escreveu por volta de 2010, American War Machine, detalha muitas das conexões entre o Sindicato do Crime de Lansky e figuras e oligarcas da inteligência sionista, Tibor Rosenbaum e a família Rothschild, por exemplo. E é realmente impressionante. Essa conexão entre o Sindicato do Crime em Israel e o Sindicato do Crime dentro do establishment dos Estados Unidos, o regime norte-americano, é extremamente explosiva.
ela influencia todos esses grandes eventos políticos nos estados que nunca são realmente explicados ou totalmente julgados. Estou falando do assassinato de JFK, do Watergate, do Irã-Contras. Até mesmo o 11 de setembro tem sérios elementos ligados ao tráfico de drogas. Esses são eventos políticos que mudaram os rumos dos Estados Unidos de maneiras sombrias, originadas dessa relação profunda entre o regime e o crime organizado. So, Então veja, qualquer tipo de Estado, seja lá o que for, se chama de Estado ou se de fato é um Estado, ele precisa de alguma forma lidar com o crime, certo? E nesse sentido, o sistema político dos Estados Unidos faz o mesmo, mas não da maneira que imaginaríamos, que seria tentando suprimi-lo. Não, ele vive em uma relação simbiótica com o crime. Eles se influenciam mutuamente. E ao que parece, e precisamos chegar lá, isso está ligado ao sionismo e aos sindicatos do crime, ou aos negócios ilícitos em Israel e com o Estado de Israel. Então, desvendar isso é realmente difícil, mas talvez possamos começar com o seguinte. Quando você acha que essa forma de governança começou, ela sempre existiu ou é algo que... Was it always there, or is this something that is particular to the post-war world? Ela tem seus antecedentes em diferentes relações que o sindicato do crime organizado manteve com os oligarcas do capitalismo, os barões ladrões e assim por diante, ao longo da história dos Estados Unidos. Mas é realmente a era das máquinas políticas e da era dourada que leva a corrupção a outro nível. Essas máquinas políticas são essencialmente como pequenos sindicatos do crime em cidades específicas. Tammany Hall, a máquina Pendergast, em Kansas City, esses diferentes feudos. Certo. Então houve a lei seca, que deu muito poder ao crime organizado, e essas pessoas se tornaram oligarcas legítimos nos Estados Unidos. Mas se voltarmos ainda mais, alguns dos principais oligarcas dos primeiros Estados Unidos eram pessoas que fizeram suas fortunas no que se chamava de comércio com a China, que na verdade era o comércio de ópio. Então, tipo, a família Forbes, as primeiras Lowell Mills, sabe, a primeira industrialização dos Estados Unidos, com a indústria têxtil em Massachusetts, isso foi fundado com dinheiro do ópio, certo? Então é como se fosse a base do capitalismo norte-americano. O campus da Universidade de Yale, a Russell Trading Company, deu a eles todas aquelas terras e dinheiro. Sabe, as pessoas que fundaram a Skull and Bones vieram da mesma companhia de comércio de ópio. Então, as universidades da Ivy League tinham muito desse antigo dinheiro da heroína investido ali. Sempre houve esse elemento criminoso e sua relação com a oligarquia dos Estados Unidos, que tem sido uma parte fundamental do capitalismo americano. E nos anos 1920, veio a lei seca e realmente turbinou o poder dessas entidades. Quando a lei seca acabou, o tráfico de drogas se tornou uma fonte de lucro ainda maior para o sindicato. A lei seca esteve em vigor por, 10 ou 11 anos, certo? De 22 a 33, algo assim? E foi uma tentativa deliberada? Ou é um daqueles momentos em que podemos dizer, não, isso foi uma consequência realmente não intencional de uma ideia purista de como a sociedade deveria funcionar? Gosto do que você está sugerindo aqui, e a verdade é que eu não sei. Mas o mesmo pensamento já me ocorreu. Será que havia forças políticas profundas por trás da lei seca? Pessoas que entendiam como tudo se desenrolaria e perceberam que poderiam ganhar muito dinheiro, e então convenceram os políticos a apoiá-la por motivos ocultos? É bastante plausível, porque se for o caso, eles teriam sido muito espertos. E uma coisa sobre o sistema americano que simplesmente nunca muda é que ele é movido, antes de tudo, e em segundo, terceiro, e o que mais for, pela busca de dinheiro e ganância, e por pessoas tramando diferentes maneiras de ganhar muito dinheiro. Então, para mim, é algo bem plausível, mas nunca vi ninguém apresentar esse argumento de forma coerente. Também nunca realmente procurei, para ser honesto. Será que era um jogo específico para essas pessoas manipularem a política dessa forma? É possível, eu acho, mas não consigo sustentar um argumento a favor disso.
Sabe, uma coisa que me fascina nos Estados Unidos é que muito disso, especialmente o pensamento sobre política externa, não é feito em compartimentos isolados, mas em grupos, certo? Grupos que às vezes se opõem entre si e às vezes seguem exatamente na mesma direção. Os Estados Unidos de antes de 1945, ou digamos antes de 1941, para mim, representam um período em que havia um grupo muito forte de moderadores. E esses moderadores, na época, costumavam se chamar de neutralistas, certo? Eles achavam que os Estados Unidos deveriam permanecer neutros. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso foi renomeado, rebatizado como isolacionismo. Então hoje chamamos de isolacionismo porque é um termo com uma conotação pior, não é? Que é um termo sem sentido. Sair por aí e bombardear pessoas. Isso é internacionalismo. Ficar em casa e não matar pessoas, isso é isolacionismo. Mas o grupo na época pensava diferente sobre isso. E sempre houve, desde a Constituição, sabe, os Quincy Adams e outros. Havia pessoas que argumentavam que os Estados Unidos não deviam sair por aí procurando monstros. E claro, o grupo que venceu então fez exatamente o oposto. Há um monstro em cada maldito canto e precisamos ir lá e incendiá-lo. Essa trajetória, você poderia talvez falar um pouco dentro da sua estrutura sobre como isso surgiu e também, novamente, como isso se conecta ao sionismo e à causa de Israel. Certo. A primeira parte, e depois voltarei ao aspecto sionista disso. Mas o capitalismo é uma empreitada de gangsters desde o início. Você tem essas pessoas na Inglaterra que roubam as terras de seus compatriotas, os bens comuns dos quais o povo dependia para sobreviver sob o feudalismo. Pelo menos eles tinham isso. Mas então surgiram esses empreendedores que queriam criar uma indústria têxtil. Então eles roubam a terra do povo para poder criar ovelhas para essa indústria e ganhar muito dinheiro. Isso causa deslocamentos na sociedade de lá, e o imperialismo é o resultado. Você tem esse excedente populacional e esse desejo de obter mais terras, recursos, para empreendimentos comerciais. Então o primeiro lugar para onde eles vão é a Irlanda, e eles simplesmente brutalizam o povo irlandês. Mas a Irlanda, sabe, não é tão grande assim. Quero dizer, o que eles fazem acaba causando a fome da batata. E sabe, você tem essas figuras macabras, como a Humphrey Gilbert, que alinhava tipo a calçada, ou o caminho que saía de sua tenda militar na fronteira. Ele o enfeitava com crânios irlandeses, cabeças decepadas de irlandeses, certo? Eles eram imperialistas realmente cruéis. E então você vê documentos de política escritos para a coroa ou para o parlamento dizendo, sabe, poderíamos ir para o Novo Mundo e colonizá-lo para o grande alívio do reino em casa. E basicamente há terras infinitas lá. E então eles vão e colonizam a América do Norte. Mas eles não a colonizam para, tipo, agricultores de subsistência que precisam de comida. São empreendimentos comerciais. É capitalismo. A primeira iniciativa comercial bem-sucedida dos ingleses na América do Norte foi o tabaco. Pois é. E é isso. Eles não cultivavam tabaco para comer, mas para vender e enriquecer. E foi isso que fizeram. Isso acabou levando à escravidão, porque os servos contratados eram problemáticos. Queriam as terras que lhes haviam sido prometidas quando não morriam durante o período de servidão. Então, eles passaram a depender da escravidão como fonte de mão de obra. Mas a tensão entre os colonos e a Inglaterra se devia especialmente ao fato de que os colonos queriam avançar para o oeste, o que gerava guerras caras, como a Guerra dos 7 Anos. E a Grã-Bretanha não queria que eles travassem essas guerras dispendiosas. Por isso, estacionou os casacos vermelhos lá. Digo, casacos vermelhos, não guardas vermelhos. É bem diferente. Casacas vermelhas. E então eles tentam taxar a população para pagar por eles. Mas a população não aceita, especialmente os oligarcas que queriam se expandir para o oeste. Eles não queriam pagar impostos aos britânicos, que também os endividavam e os mantinham, você sabe, em maus lençóis. E então acontece a Guerra Revolucionária. Eles vão para o oeste, roubando terras e matando os indígenas o tempo todo.
continuam avançando cada vez mais para o oeste. Compram a compra da Louisiana de Napoleão, depois tomam a Califórnia, o Texas e o Arizona do México em diferentes etapas. Primeiro aquela coisa da estrela solitária, sabe? Farsa ou rebelião. E depois vem a Guerra Mexicano-Americana. Quando eles travam a Guerra Mexicano-Americana, por volta da metade do século XIX, assim que fazem isso, em vez de simplesmente parar e dizer, ok, alcançamos nosso destino manifesto, eles enviam o almirante Perry para a Baía de Tóquio. Isso é antes mesmo da Guerra Civil ser travada. E ele está lá porque eles simplesmente continuam indo para o oeste. Era uma visão imperialista de avançar cada vez mais para o oeste, e nem mesmo chegar à Califórnia os fez parar. Havia mais dinheiro a ser ganho na Ásia, e essa foi a primeira tentativa de fazer mais disso. Portanto, tem sido um empreendimento imperialista desde o início. Quando se chega ao final do século XIX, há forças nos Estados Unidos que são mais populistas e não querem mais império. Eles queriam que os Estados Unidos tivessem uma economia mais administrada ou, de certa forma, planejada. Não uma economia planejada como a de um Estado totalmente socialista, mas algo que seguisse nessa direção. E havia outros que achavam que não. Os Estados Unidos deveriam buscar mercados no exterior e assim por diante. Foram esses os que venceram. Acontece então a anexação do Havaí e de Guam e depois a Guerra Hispano-Americana. Naquele momento, houve uma controvérsia sobre isso. Algumas pessoas se opuseram, pessoas como Mark Twain e Andrew Carnegie. Eles se opuseram ao imperialismo dos Estados Unidos. Havia uma grande liga anti-imperialista, financiada por um grande oligarca, Carnegie. Certo. Mas os imperialistas vencem, e os Estados Unidos acabam entrando na Primeira Guerra Mundial, que também é um tipo de empreendimento imperialista, na verdade uma guerra entre impérios. E então eles acabam entrando na Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, estou pulando muitas coisas, mas presumo que as pessoas conheçam mais ou menos essa história. Quando a Segunda Guerra Mundial está prestes a estourar, há o imperialismo. Henry Luce, que faz parte do Conselho de Relações Exteriores, e Roosevelt encarrega o Conselho de Relações Exteriores de elaborar uma estratégia para os Estados Unidos. E a estratégia é basicamente o século americano, em que os Estados Unidos derrotariam os inimigos da liberdade e depois estabeleceriam um império, não um império da liberdade. Eles estabeleceriam um século americano, não um império, mas um século de liderança e livre iniciativa americanas, que seria o modelo para o mundo. E a democracia, em vez do colonialismo, representaria liberdade e democracia, o que essencialmente acabaria sendo o neocolonialismo. Mas eles não apresentaram dessa forma. Esse foi o momento em que os Estados Unidos decidiram buscar a dominação global sobre o capitalismo, que em vez de existirem todos esses diferentes impérios, sabe, o Império Francês, o Império Holandês e o Império Britânico, os Estados Unidos se tornariam o hegemon imperial e seriam eles a administrar o capitalismo. E foi assim que os Estados Unidos se tornaram um império global. E para fazer isso, precisaram criar coisas como a CIA e todas essas outras agências para gerenciá-lo. Sim, a CIA é, claro, o resultado do OSS, certo? Isso já era muito importante durante a Segunda Guerra Mundial. Então, realmente há uma mudança depois de 1945, também no que diz respeito à estrutura do sistema político dos Estados Unidos, porque aquela forma de organização tripartite do Estado era diferente antes da Segunda Guerra Mundial. Mas é claro, ela se transformou e hoje temos esse sistema que funciona, embora também crie todos esses problemas internos. E vamos falar sobre Israel em um instante. Eu só quero destacar, sabe, essa história de como essa exploração aconteceu. Ela continua até hoje. E mesmo agora, os europeus acreditam que o colonialismo e tudo isso já acabou há muito tempo, que não acreditamos mais nisso. E isso é, claro, uma grande besteira. Ainda está enraizado. Ontem mesmo, bem, 6 ou 12 horas atrás,
houve uma votação nas Nações Unidas, uma resolução pedindo reparações pela escravidão para corrigir injustiças históricas. 3 países votaram contra. There's 3 countries that voted against it. Do you want to guess which? Quer adivinhar quais são os 3? Eu sei quais são. E o que todos eles têm em comum é que são pessoas brancas vivendo em lugares do mundo onde pessoas brancas não são originalmente. Certo. Argentina, Israel e os Estados Unidos. Argentina, Israel, and the US. Exactly. Argentina, Israel, the United States. Exatamente. Argentina, Israel, Estados Unidos. Eles votaram contra e 52 se abstiveram. E surpresa, surpresa, basicamente são todos os europeus, mais o Japão. Certo. O único que me surpreende é acho que o Camboja ou a Colômbia, um dos dois. Acho que o Camboja na verdade se absteve, mas talvez o cara simplesmente não estivesse lá. Enfim, vamos voltar a isso. É só para dizer que essa mentalidade está longe de acabar. Ainda estamos vivendo no meio dela, certo? Mas se agora voltarmos nossa atenção para o que Mersheimer chama de os Estados Unidos e Israel estarem ligados pelo quadril, se entende bem. Não é só o governo dos Estados Unidos e o governo israelense que estão ligados pelo quadril. São também os sindicatos do crime, e todo mundo está ligado ao quadril de todo mundo. Sim, a questão de Israel e do sionismo é muito controversa nos Estados Unidos. Houve um embargo em 1948. Essa era a política oficial quando Israel foi estabelecido. Mas pessoas como Meyer Lansky e Jimmy Hoffa estavam entre as principais figuras. E acredito que Mo Dalitz e Mickey Cohen também estavam envolvidos. Os chefes do crime, sim, foram alguns dos principais responsáveis por fornecer armas aos sionistas e também sabotavam carregamentos que deveriam ir para os árabes. E essas armas também foram usadas para lutar contra os britânicos, certo? Quer dizer, aqueles grupos terroristas na Palestina começaram a explodir coisas, bem, isso foi nas décadas de 1920 e 1930, mas eles estavam explodindo delegacias, hotéis britânicos e assim por diante. Então isso já era financiado pela conexão com os Estados Unidos? É. Eu acho que sim. Quero dizer, eu sei mais sobre os esforços para financiar coisas nos anos imediatamente anteriores e posteriores à criação de Israel. Mas havia uma cisão entre o que o governo oficial dos Estados Unidos queria, que basicamente era não apoiar os sionistas lá, tentando manter um equilíbrio entre os árabes e os sionistas, sabe? Uma política que não dificultasse a formulação de uma boa política externa na região, e as pessoas que eram sionistas radicais. E Harry Truman é uma figura central aqui. Ele foi crítico, em algumas de suas cartas, em relação ao que os israelenses estavam fazendo. Mas no fim das contas, ele aceita um grande suborno, em 1948, que pode ter sido decisivo, de um oligarca judeu sionista, talvez $1 ou $2 milhões, tipo em um trem, quando estavam em uma turnê de campanha ou algo assim. E é nesse momento que ele reconhece o Estado de Israel. Então isso já é meio que um golpe, porque outras pessoas, como o secretário de Defesa, James Forrestal, eram totalmente contra. Mas os democratas, especialmente Truman, mais do que Roosevelt, porque Roosevelt era meio que da velha elite, pessoas como Harry Truman e LBJ representavam o lado mais corrupto dos democratas. E os democratas eram o partido mais ligado à máfia entre os dois, o que tornava o sionismo dos sindicatos, especialmente dos Teamsters, mais relevante na política do Partido Democrata. Eles precisavam lidar com suas fontes de poder, parte das quais vinha dos sindicatos e assim por diante, que estavam corrompidas pela máfia e, portanto, pelo sionismo, mais do que os republicanos. Os republicanos eram mais do tipo WASP, basicamente empresários conservadores. É daí que vieram seus oligarcas. E isso nos ajuda a entender por que, em 1956, quando Grã-Bretanha, França e Israel tentaram a jogada de Suez, Eisenhower não quis participar. Ele chegou ao cargo impulsionado por dinheiro da Standard Oil. E a Standard Oil, a Aramco, os Rockefellers, eles representavam uma formação política diferente, não exatamente pró-Israel. Por isso, em 1956, eles impediram a tentativa de uma apropriação de terras por parte de Israel. Mas em 1967, com LBJ no poder, ele era o homem deles.
E a Guerra de 67 aconteceu. Eles ocuparam mais da Palestina, a Cisjordânia e Gaza, principalmente, que continuam ocupando até hoje, e onde estão tentando cometer genocídio, sabe? E expandir para o Líbano. Expandir. Quero dizer, o objetivo do jogo está tão claro agora que é realmente impressionante para mim que ainda exista uma parte tão grande do Ocidente que finge que tudo isso é por causa de 7 de outubro, porque foram atacados. É tudo só por causa disso. Não nada teria acontecido se não fosse assim. Mas tudo bem, certo. Voltando à análise política de como chegamos até lá, ou... Certo. Então essa questão de Israel é controversa. E um dos aspectos que sustentam o poder de Israel, como eu estava dizendo, é o sindicato do crime e o tráfico de drogas protegido. É esse elemento radioativo da política que não pode ser exposto. E isso faz parte de como eles conseguiram se safar do assassinato de JFK. JFK foi a figura que tentou ir além do que Eisenhower teria feito, que era enfrentar os sionistas. JFK apoiava o nacionalismo do Terceiro Mundo. Ele era um guerreiro da Guerra Fria, mas tentou acabar com a Guerra Fria. Tentou impedir que Israel conseguisse a bomba o máximo que pôde, porque sabia que isso seria muito desestabilizador e ruim para a região. Ele apoiava pessoas como Nasser. Queria resolver a crise dos refugiados palestinos, e os sionistas se opuseram a ele nisso. Queria que o lobby sionista se registrasse como agente estrangeiro, porque era isso que eles eram. E essa era a batalha muito importante que ele travou. Então ele irritou esses WAIPAC, que até hoje não está registrado como tal, certo? Não está registrado como um grupo de lobby. E foi o Conselho Sionista Americano, acredito que tenha sido esse, que ele e Robert Kennedy estavam enfrentando, tentando obrigá-los a se registrar. Mas a AIPAC é a descendente direta dessa organização. E esse não foi o único grupo que Kennedy irritou. Os magnatas do petróleo, o pessoal do grande petróleo, também não teriam gostado dele. O eleitorado dos Rockefeller, o pessoal da Standard Oil, não teria gostado dele, porque sua política em relação à Indonésia teria resultado na perda, pelos interesses dos Rockefeller, a Freeport Sulphur, dessa mina de ouro incrivelmente lucrativa que apenas Allen Dulles e os Rockefeller realmente conheciam. JFK e Sukarno nem sequer sabiam que na ilha da Papua Ocidental estava o mais rico depósito de ouro da história humana, a mina de Grasberg. É realmente uma impressionante reserva de riqueza mineral. E Sukarno, o líder da Indonésia, nem sabia que ela existia. Os holandeses sabiam e tentaram lutar para mantê-la, mas perderam essa luta. O plano que Kennedy e Dag Hammarskjöld tinham era usar a ONU para administrar a Papua Ocidental e permitir que ela fosse independente, não parte da Indonésia. Mas nem Dag nem JFK sabiam de todo o ouro que havia lá. Então Dag Hammarskjöld é morto. E isso é questionável, sim. Ambos morreram. Esses já seriam motivos suficientes para matar qualquer um deles, embora a questão da Indonésia não fosse o único motivo. Santo Jesus. E então, é claro, a questão da Indonésia é vendida para nós hoje como apenas um daqueles casos em que os Estados Unidos ficaram meio malucos com essa coisa de combater o comunismo. Certo. O que é uma desculpa maravilhosa para esse tipo de extração de recursos neo-imperialista. Como a história terminou? Eu não sabia. Eu não fazia ideia. A história termina com o ouro? Sim. A história termina com... Bem, na verdade não termina, mas um ponto crucial é que você mata JFK. E então, em 1965, LBJ aparentemente autoriza a CIA. Acho que a inteligência britânica também está envolvida, e até algumas figuras japonesas como Kodama e outros operadores obscuros ligados aos Estados Unidos. Eles orquestram uma espécie de golpe que dá errado, chamado Movimento Gestapo, ou Movimento de 30 de Setembro. Isso permite que Suharto assuma o poder, e então inicia uma purga de todos os comunistas lá. Eles assassinam entre 500 mil e 2 milhões de pessoas para colocar Suharto no poder.
E Suharto é um fantoche dos Estados-Unidos. Suharto in power, and Suharto is a US puppet. And also eradicate a good part of the intelligentsia of E também erradicar uma boa parte da inteligência da Indonésia, matar os acadêmicos. E Sukarno fazia parte, é claro, desse tipo de movimento nacionalista e soberanista, junto com outros que fundaram o movimento dos não alinhados e assim por diante. Mas esse cara foi deposto com a ajuda dos Estados Unidos, supostamente para combater o comunismo, mas também, por outro lado, para colocar as mãos nessa mina de ouro. E eles conseguiram a mina de ouro. Quero dizer, eles conseguiram todas aquelas coisas. Yes. The Freeport Sulphur. A Freeport Sulphur Company, que é uma empresa alinhada aos Rockefeller, uma empresa de interesse dos Rockefeller, acabou ficando com isso. É a mina da Freeport-McMoran, e eles agora têm uma parceria com o exército indonésio. Mas isso se tornou uma grande questão, tem sido cada vez mais debatido. O que realmente aconteceu lá no século XXI, graças a um filme de Joshua Oppenheimer chamado The Act of Killing, que todos deveriam assistir. Tive a sorte, quando estava dando aulas, de organizar uma aula em homenagem a Peter Dale Scott, e ele participou pelo Zoom. Daniel Ellsberg também estava presente, assim como Joshua Oppenheimer, e ele agradeceu a Peter. Ele disse, Peter, o seu poema sobre a Indonésia foi a minha inspiração. Se não fosse por ele, não sei se eu teria feito este filme. E aquele filme mudou a história. Fez com que os indonésios olhassem para isso pela primeira vez. Mas da forma como é entendido nos Estados Unidos hoje, algumas pessoas leram o livro de Vincent Bevins. Esqueci o nome. Mas o livro dele sobre a Indonésia fala sobre os massacres que ocorreram lá e como a CIA e o Ocidente fizeram parte disso. Mas ele não entra no material mais explosivo sobre o qual o historiador australiano Greg Pograng escreveu, que aborda como o Ocidente, há todos os motivos para supor, na verdade organizou o golpe que fracassou, o que então serviu de pretexto para os massacres. Não foi apenas algo oportunista do tipo, temos a chance de matar um monte de gente, vamos fazer isso. Eles colocaram tudo em movimento. E Greg Pograng escreveu sobre isso muito bem em vários livros. Ele tem estado meio obcecado por esse caso há décadas, o que é realmente fascinante. Ele também vai lançar um novo livro sobre isso. Então essa é uma parte da Guerra Fria que realmente revela muito sobre o que os Estados Unidos são como a cabeça do capitalismo. Quero dizer, é basicamente a manutenção do colonialismo e das relações econômicas coloniais sem o domínio formal. É o neocolonialismo. Esse tem sido o sistema desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Por que esse sistema existe? De que coisas ele depende? Isso faz parte da forma como as elites no poder mantêm sua primazia, garantindo que ninguém mais possa rivalizar com elas nessa área. Porque, veja bem, são todos centros de poder que ou se opõem entre si ou colaboram entre si. Isso deve explicar tudo, certo? E é assim que se cria a política externa, que vemos como um sintoma do modo como as forças internas funcionam. Certo. Quero dizer, os Estados Unidos são um sistema em que os ricos são realmente os que detêm o poder. Há um estudo de 2 caras de Princeton e Northwestern, Gylens e Page, se não me engano, que saiu em 2016, no qual eles usaram métodos padrão da ciência política para basicamente mostrar que é exatamente como C. Wright Mills disse em 1956. A pessoa comum realmente não tem poder algum sobre a política. Certo. Claro, isso mostra como a ciência política é ruim, já que levaram 60 anos para alcançar C. Wright Mills. Mas você sabe, eles gostam de seus modelos de regressão e tudo mais. Certo. Mas esses são os Estados Unidos. Então, se você tem pessoas ricas controlando a política externa, e você é o país mais poderoso militar e economicamente do mundo, vai querer todas as coisas ao redor do mundo que valem a pena possuir
e que são realmente lucrativas. Things around the world that are worth owning and that are really lucrative. And so the most lucrative things they try to control. And if E assim, as coisas mais lucrativas, eles tentam controlá-las. E se esses países, por qualquer motivo, elegem nacionalistas ou socialistas de inclinação nacionalista, como Salvador Allende, Mossadegh ou Sukarno, se essas pessoas chegam ao poder, são derrubadas. Porque Sukarno, por exemplo, nacionalizou o petróleo e um enorme depósito de ouro, ou Mossadegh, no Irã, com o petróleo, ou Lumumba e a imensa riqueza mineral do Congo, e assim por diante. Ou Kwame Nkrumah, em Gana. Todas essas pessoas eram nacionalistas que queriam que os recursos de seus países servissem ao próprio povo. Allende, no Chile, certo? Até figuras liberais moderadas, como João Goulart, no Brasil, os Estados Unidos simplesmente se livram delas. Quero dizer, você poderia ter uma necrópole de líderes e pessoas mortas pelos Estados Unidos, e a população total estaria na casa dos milhões. Pode-se dizer isso. Millions of people, you could say. And Sidi Takushi and her colleague, E Sidi Takushi e sua colega também escreveram sobre tudo isso, e temos conjuntos de dados a respeito. Elas mostraram que as intervenções estrangeiras dos Estados Unidos, na verdade, começaram a aumentar depois de 1989, após o fim da Guerra Fria. Ao dobro de intervenções depois de 45 do que antes. Então, novamente, um novo aumento, mais ou menos o dobro depois de 89. Então essa prática de sair por aí, interferir, fazer de tudo em outros países e depois bancar a vítima, mesmo quando realmente não há nada, sobre alguém supostamente fazendo algo parecido com os Estados Unidos, como no caso do Russiagate, é bastante sintomática, não é? Mais uma coisa sobre o sionismo. Você entende esses resultados políticos que estamos vendo como parte de como esses estados funcionam, incluindo os elementos criminosos, mas sustentados por uma motivação religiosa? Ou o próprio sionismo? Isso é invenção religiosa, não é? É a vazina de cartaz para mostrar a todos, enquanto há outras coisas acontecendo por trás disso. a placard to show to everybody when there's all this stuff going on behind. Não sei quantos dos oligarcas sionistas americanos são realmente judeus praticantes de forma significativa, ou quão ligados eles realmente são à Torá e a tudo isso. Os sionistas curtem esse screen. Até eles. A ascensão do cristianismo evangélico nos Estados Unidos ocorre mais ou menos ao mesmo tempo em que há uma mudança, na verdade uma onda na direita, e o surgimento do sionismo e do cristianismo evangélico parecem estar conectados. Eles também estão ligados a pessoas do setor do petróleo, que promoveram essas megacorporações religiosas e coisas do tipo. Então, alguém poderia analisar mais a fundo como os oligarcas criaram o cristianismo evangélico e suas conexões com o sionismo. Mas a questão do sionismo nos Estados Unidos, o poder dos oligarcas é uma coisa, e depois há essas organizações de lobby, como o que Walt e Mersheimer escrevem. Na América, tudo está à venda, e se você investir dinheiro suficiente em algo, pode dominar qualquer área específica. A política é bem obviamente assim. Antigamente, começando com pessoas como o senador Fulbright, e até mesmo Barry Goldwater mais tarde, eles diziam que o Congresso é controlado por sionistas e que isso é muito ruim para a política externa dos Estados Unidos. Precisamos de uma política externa que seja boa para os Estados Unidos. O problema é que os sionistas estão tão entrelaçados com o Estado profundo americano e toda essa criminalidade. Há algo que Peter Dale Scott chama de aliança cinza, que é a relação institucionalizada entre o Estado de Segurança Nacional, as forças da lei e o crime organizado. O que existia no início da Segunda Guerra Mundial, e basicamente até 1970, era a Aliança Cinza, que era caracterizada pelo Sindicato do Crime, o Sindicato de Lansky, ou o que poderíamos chamar de Sindicato Lansky-Teamster Mafia. Isso remonta, digamos, ao final dos anos 1930 e dura até 1970. Então algo acontece em 1970, Meyer Lansky é indiciado. E antes disso, em 1969, houve um artigo, acho que de Anthony Lucas, ou Lukács, não me lembro bem do nome. Ele é o cara que escreveu sobre o Watergate. O artigo era sobre o Conselho de Relações Exteriores.
And he says that in 1969 there's this meeting in Ele diz que, em 1969, houve uma reunião do Conselho de Relações Exteriores e aqueles velhos caras WASP estavam dizendo: precisamos realmente mudar a política secreta, o aparato de política externa, porque está ficando um pouco demais, está nos causando alguns problemas e precisamos repensar isso, certo? E então Lansky é indiciado um ano depois. Mas acho que o que aconteceu foi que essa relação, o sindicato e o quão próximo ele estava de pessoas como James Angleton na CIA, Hoover no FBI e Anslinger no Departamento Federal de Entorpecentes, passou a ser entendida como tendo se tornado uma parte maior da política externa dos ASEAN do que deveria ter sido. E a guerra de 1967, a guerra em Israel e na Palestina, em que eles roubam a terra moral dos palestinos, eles começam a guerra. É basicamente uma guerra não provocada, preventiva, uma guerra de agressão. Isso é precedido por uma série de coisas estranhas em 1967, por volta de fevereiro ou março daquele ano. Há um artigo na revista Ramparts sobre a CIA financiando grupos estudantis nacionais e também grupos da sociedade civil pró-árabe, certo? Em conjunto com o ISIS, os Rockefellers e a Aramco, eles estariam potencialmente manipulando a política em favor dos árabes. A CIA está envolvida nisso, nesse momento, certo? E então isso vem à tona e realmente envergonha a CIA. É o maior escândalo que eles haviam enfrentado até então. E isso aparece na revista Ramparts. É muito estranho se você parar e olhar quem escreveu. O cara que escreveu a reportagem se chamava Sol Stern. Ele nasceu na Palestina sob mandato britânico. E muito pouco tempo depois que esse artigo é publicado, é o primeiro artigo que ele já escreveu, é uma bomba que muda a história. Depois, ele se torna um direitista pelo resto da vida, um neoconservador que escreve sobre como os palestinos são terríveis e assim por diante. Então, isso é muito interessante. Você também tem a acusação de Jim Garrison contra Clay Shaw em 1967, e ele está culpando a CIA. Ele está tentando levar a CIA ao tribunal por conspiração para matar o presidente, essencialmente. E isso também foi um choque para a CIA, ver seu nome nos jornais dessa forma. A pessoa que disse a Jim Garrison para investigar esse caso era uma das mais corrompidas pelos Teamsters nos Estados Unidos, o senador Russell Long, filho de Huey Long. E Huey Long, como você sabe, sua máquina política tinha ligações com Lansky e todo tipo de corrupção, e assim por diante. E a terceira coisa que acontece em 1967, por essa época, é um artigo de Jack Anderson. Ele era um grande colunista sindicalizado junto com Drew Pearson, um dos principais colunistas dos Estados Unidos, onde eles afirmavam que a CIA estava trabalhando com a máfia para assassinar Castro. E isso pode ter se voltado contra JFK de alguma forma, certo? Todas essas coisas juntas acabam pegando a CIA institucional de surpresa, ou a colocando em uma posição desfavorável, que em 1967 ainda era mais simpática aos árabes. E como resultado, Richard Helms, por algum motivo, sente que outra coisa que a LBJ faz quando sai aquele artigo sobre o caso cubano, a máfia e JFK, é ordenar que a CIA escreva um relatório do inspetor-geral, confessando essencialmente seus crimes. Esse relatório poderia realmente ter destruído a CIA, se ele quisesse. Então ele os tinha na palma da mão, e era um super sionista. E tudo isso está acontecendo às vésperas da Guerra dos 6 Dias, apenas alguns meses antes de ela estourar. E outra coisa interessante que acontece nesse período é que Howard Hughes assume a administração de muitos desses cassinos de Las Vegas que eram controlados pela máfia judaica de Lansky. A importância disso é que Hughes tinha todos esses contratos com o governo, você sabe, com a CIA, com o Pentágono, com a indústria aeroespacial e assim por diante. Então, ao fundir essa organização com a máfia de Vegas e o sindicato, isso meio que os isola ainda mais de qualquer tipo de escrutínio. Pelo menos é assim que eu interpretaria. Isso é abordado no livro obscuro de Peter Crime and Cover-Up, CIA, The Mafia, The Dallas Watergate Connection. É um livro realmente difícil de encontrar.
Ele me deu uma cópia disso há um tempo, então eu tenho um exemplar original. Mas ele não escreve sobre esse ângulo israelense. Ele apenas fala sobre todas essas coisas estranhas que estão acontecendo. E há uma frase passageira em que ele diz que há muitas coisas acontecendo no mundo nessa época, como a Guerra dos 6 Dias. Mas ele não aprofunda mais o assunto. Então tudo isso mostra que não se trata apenas do lobby. O motivo de eu estar entrando nesse assunto, e espero que não seja mais detalhe do que as pessoas conseguem processar, é que não se trata apenas do que Walt e Mearsheimer estão discutindo sobre o lobby israelense, doações políticas e think tanks. Tipos institucionais e explícitos de financiamento do processo político dos Estados Unidos. Há também toda uma parte encoberta, o financiamento do lado oculto do processo político. Sim, e vários políticos, tipo a chantagem sexual existe como uma parte fundamental, sim, antes de Epstein. Então, quando chegamos a 1970, acho que parte do establishment dos Estados Unidos quer mudar isso. Nixon declara guerra às drogas. Meyer Lansky é indiciado, foge para Israel e fica por lá até o fim de 1972, depois que os ladrões do Watergate foram presos. E os ladrões do Watergate são presos e estão na cadeia. Mas, se você realmente investigasse esses caras, provavelmente encontraria conexões com o assassinato de Kennedy. Algumas dessas figuras, como Frank Sturgis, por exemplo, assim que Kennedy é morto, Sturgis está na Flórida espalhando histórias falsas para fazer parecer que os cubanos, como Castro, estavam envolvidos no assassinato. Então, ele associa muitas, você sabe, armações ou qualquer tipo de truque sujo ao lado dos Estados Unidos. E Howard Hunt parece ter estado envolvido no assassinato de Kennedy de alguma forma. James McCord também, ele é o mais misterioso de todos, de certo modo. Parece que ele reportava diretamente a Angleton. Mas acabou acontecendo uma situação semelhante no assassinato de JFK e no caso Watergate. No assassinato de JFK, você tem Jack Ruby na prisão, e ele é um tenente do sindicato ligado ao tráfico de drogas. Ele é informante do FBN e do FBI. Ele conhece todos os policiais. Ele está realmente ligado ao tráfico de drogas protegido em Dallas. E ele tem ligações com a máfia de Vegas. Faz várias ligações para figuras da máfia de Vegas nas semanas que antecederam o assassinato. E se alguém fosse investigar isso, acabaria revelando um nível insano de corrupção. Então ele acaba morrendo na prisão, mesmo depois de ter conseguido um novo julgamento. Ele disse aos repórteres que havia sido colocado naquela situação por pessoas muito poderosas, que não queriam que os verdadeiros fatos viessem à tona. Basicamente, ele estava dizendo que havia uma conspiração e que Kim fazia parte dela. E foi por isso que ele matou Oswald. Mas então ele morre desse câncer de progressão rápida na prisão. E ele tinha sido declarado insano depois de um episódio psicótico. Mas a pessoa que o avaliou foi Jolly West, esse notório psiquiatra da CIA, do projeto MKUltra, que parece ter drogado Jack Ruby na véspera de examiná-lo e depois o declarou insano. Quero dizer, parece que foi isso que aconteceu. É simplesmente inacreditável o nível de corrupção neste país. Tenho estudado isso há um tempo, mas agora sinto que com as coisas do caso Epstein vindo à tona, há uma reorganização quando Lansky vai para Israel. Acho que você pode ir da era das quadrilhas para o que se poderia chamar de era do polvo, que é uma nova forma de organização desse tipo de aparato. Nixon acaba caindo, sendo derrubado, por causa das coisas que estava tentando fazer. Então há uma espécie de paz firmada entre essas diferentes facções. Americanos mais conservadores e de perfil WASP, como George H.W. Bush e os Rockefellers, e o que viria a se tornar os neoconservadores. E há uma aliança instável ao longo do restante dos anos 70 e entrando nos anos 80. E acho que isso muda no final dos anos 80, porque Reagan, pessoas como Reagan, A.W. Bush e Barry Goldwater,
Americanos conservadores, certo? Imperialistas americanos. Não pessoas com quem eu concorde. Mas eles diziam categoricamente que tinha que haver um Estado palestino, que era preciso lidar com essa questão. E é aí que eles começam a falar desse jeito, quando o escândalo Irã contra estoura. Há todo um período de guerra política e vazamentos. É meio como outro Watergate, porque é isso que o Watergate é. Todos vazando coisas uns sobre os outros. Nixon demite o diretor da CIA e manda seu novo diretor desenterrar as joias da família para poder realmente ter a CIA nas mãos, sabe? Porque ele acha que a CIA está por trás do Watergate. Tudo isso é guerra política durante esses dois períodos. E o que acaba acontecendo depois que H.W. Bush perde é que Bush envia especificamente seu secretário de Estado AIPAC para dizer nada de grande Israel, certo? James Baker, março ou maio de 1989. E o último ato de Reagan no cargo, essencialmente, foi reconhecer a OLP ao sair. Então, o cenário está montado para realmente dar aos palestinos um Estado e desfazer esse problema neo com Israel na política dos Estados Unidos, porque é disso que tudo se trata. É sobre o grande Israel. E o que acontece? Surge uma enxurrada de escândalos. Começam a falar de Israel, da surpresa de outubro de 1980 nesse período, do Irã contra, do tráfico de cocaína, ao escândalo Franklin, que é como um precursor do escândalo Epstein. Isso aparece nas notícias. Os documentários sobre a Operação Gladio aparecem na BBC, que de repente está interessada em expor os segredos da CIA e seus crimes, por algum motivo estranho, justamente nesse momento. Não. Padrões jornalísticos, certo? Porque responsabilizar os poderosos, é isso que eles fazem. Qualquer outra coisa é teoria da conspiração. Sim, aqui vai um aspecto maluco disso. E esse realmente me deixa deprimido. Mas é de explodir a cabeça quando você entende o que é. O filme JFK, do Oliver Stone, é uma obra brilhante, mas foi lançado em 1991, justamente quando essas questões estavam em alta. E foi financiado. O produtor executivo é Arnon Milchan, conhecido por ser um agente israelense. Pois é. Então por que eles iriam querer aprovar a lei dos registros de JFK, lançar o filme do Oliver e fazer as pessoas pensarem sobre JFK? Porque Israel provavelmente participou do assassinato, mas a mando do Pentágono e de outros oligarcas. E por aí vai. Expor essas coisas é como a operação de chantagem de Epstein, exceto que, nesse caso, você está chantageando todo o regime dos Estados Unidos por seus crimes e pelo assassinato de JFK, o que, se fosse examinado, também levaria às alianças de tráfico de drogas. É isso que está acontecendo na época. Parece ser uma grande parte de como Israel tem o poder de chantagear os Estados Unidos, porque o Império Americano é uma empresa criminosa. Eles não seriam capazes de fazer isso se não fosse pela essência mafiosa do imperialismo dos Estados Unidos, do imperialismo ocidental, ou simplesmente do capitalismo, se formos francos. Isso é fascinante. Sabe, Aaron, é muito difícil acompanhar você, justamente porque você conhece tantos nomes e tantos eventos. Mas essa forma de enquadrar os Estados Unidos como um ator político, em que o crime está embutido no sistema, e esse modo encoberto de fazer política, mesmo contra leis muito claras, está incorporado ao sistema, é essencial para entender como o todo se movimenta. E, infelizmente, com exceção do seu livro e de mais alguns, isso simplesmente não faz parte da ciência política. Não é assim que as pessoas olham para o assunto. Porque essas coisas, essas figuras, obviamente não aparecem em conjuntos de dados e, portanto, são basicamente ignoradas como determinantes do sistema político dos Estados Unidos. O controle do esquema, ou do meta-esquema, ou do esquema profundo, como quer que se chame, a capacidade de ter seus lucros ilícitos protegidos e suas operações amparadas pelo Estado é algo muito importante. Isso se torna uma ferramenta de política externa. Observe que, quando os Estados Unidos se envolvem no Sudeste Asiático, a região se transforma na capital mundial da produção de heroína. Depois do Vietnã, a produção de heroína cai drasticamente,
e em seguida aumenta no Afeganistão, porque é para lá que os Estados Unidos vão. É a mesma dinâmica. Agora, sob o Talibã, essas coisas desapareceram, porque todos ali sabem que é preciso se livrar delas. Isso remonta ao século XIX, ao comércio de ópio e às guerras do ópio na China. Os impérios europeus, e os Estados Unidos como extensão disso, é assim que vem o funcionamento de seus sistemas. That's how they see their systems run, and Quero dizer, o tráfico de escravos é uma parte extremamente lucrativa do capitalismo e da história do capitalismo, assim como o tráfico de drogas. Não há nada que esses agentes econômicos não façam, porque é assim que a civilização humana tem funcionado e é assim que o imperialismo tem funcionado. Até que algum tipo de internacionalismo legal e pacífico atinja uma massa crítica em escala global, é com isso que estamos presos. Mas isso também é uma fonte de um pouco de otimismo para mim. O sistema é tão insano que permitiu que atores igualmente insanos se tornassem realmente poderosos. Especialmente os sionistas, sabe, depois do que eu chamo de Era do Polvo, que vem depois que Lansky é colocado em cativeiro. E então você tem essa Era do Polvo, que vai de cerca de 1970 até George H.W. Bush. Certo. Mas eu acho que o que acontece depois disso é uma espécie de triunfo sionista, quando eles derrotam George H.W. Bush, o que foi uma eleição estranha. Acho que Ross Perot, o candidato de um terceiro partido, provavelmente foi uma peça colocada por Israel, especificamente para ajudá-los a vencer. E eu digo isso com base na lógica, mas também porque descobri recentemente que Ross Perot Jr. tinha uma concessão de petróleo extremamente lucrativa no Kurdistão, nas áreas curdas, onde o petróleo roubado da Síria seria contrabandeado pela Turquia e entregue a Israel. Então, para mim, é como se dissesse, ok, ele faz parte desse meio. Eu acho que sim. Mas, de qualquer forma, poderíamos chamar isso de Era Epstein, porque Epstein estava envolvido. Pessoas como Epstein e Wexner faziam parte daquelas redes do Irã-Contra, mas se tornaram ainda mais poderosas depois. O tipo de lobby neoconservador, ou rede sionista, é como uma espécie de sindicato 2.0, ou poderíamos chamá-lo de regime Epstein. Se quiséssemos, poderíamos descrevê-lo assim. E é com isso que estamos lidando até hoje. Essa evolução do sindicato até 1970, com Lansky e sua proteção da CIA, do FBI e do FBN, e depois a Era do Polvo em que entram os sauditas e o BCCI, o Banco BCCI. Você já ouviu falar desse banco, certo? Next é o Banco BCCI. O BCCI Bank é o Banco de Crédito e Comércio Internacional e foi criado em 1972 para substituir o Castle Bank, que era mais corrompido por Lansky, sabe, sionismo, etc., entrelaçado com a CIA, certo? Então o Castle Bank cai, mas aí surgem dois novos bancos da CIA, o Nugan Hunj e o BCCI. O BCCI é mais conectado. Envolve pessoas ligadas a Israel, mas também ditas e paquistaneses. Então é americano, certo? É uma substituição. Mas em 1992, o banco é derrubado, e a pessoa que o derruba é Robert Morgenthau, de uma das principais famílias sionistas dos Estados Unidos. Ele vai atrás disso, como se fosse o capitão Ahab, tentando derrubar esse banco. E ele também está envolvido. Bem, aquela família está envolvida em outros aspectos estranhos da relação entre os Estados e Israel. Por exemplo, eles estiveram envolvidos na aquisição da bomba por Israel. E meu amigo e mentor, Peter Dale Scott, na década de 1970, quando tentava investigar o assassinato e reabrir o caso, sabe, uma nova investigação que acabou acontecendo no Congresso, estava sendo financiado por uma família que lhe permitia trabalhar em um centro de estudos em Washington. E as pessoas que pagavam por isso eram da família Morgenthau, com o objetivo de expor o assassinato de Kennedy e trazê-lo de volta à consciência pública e, por fim, conseguir audiências no Congresso. Então esses são os mesmos atores que querem expor o envolvimento da CIA no assassinato de JFK.
acredito que por motivos de chantagem política. Depois eles encerram o BCCI no início dos anos 1990, acho que para prejudicar H.W. Bush e associá-lo à criminalidade, como no caso Irã-Contras. E o ponto crucial de toda essa questão, envolvendo George H.W. Bush, é que, poucos dias antes da eleição, o promotor indiciou Caspar Weinberger, que era o secretário de defesa de Reagan, se bem me lembro, e estava envolvido no Irã-Contras. O indiciamento menciona George H.W. Bush como alguém que tinha conhecimento de todos os crimes do Irã-Contras, o que ele havia negado até então. Então isso acontece justamente na véspera da eleição e prejudica as chances de H.W. Bush. E eu teria que supor que a razão de algo tão incomum ter acontecido é porque havia atores políticos que realmente eram contra H.W. Bush. E eu não sei quais interesses poderosos teriam preferido Clinton em vez de H.W. Bush, além dos sionistas e dos neoconservadores, porque ele se opunha aos neoconservadores. Ele disse, acabem com a grande Israel, e também não quis ir até Bagdá para derrubar Saddam Hussein. Ele tinha uma ideia diferente de como os Estados Unidos deveriam lidar com essas questões. E depois disso é como se os sionistas e os neoconservadores passassem a dominar. Há um consenso na política dos Estados Unidos que começa com a derrota de George H.W. Bush. O coronel Lawrence Wilkerson foi quem me disse nesse programa que o navio comandado por H.W. Bush era muito forte, bem organizado. E ele enviava memorandos de volta para os malucos, como ele dizia. Algo como, não vamos fazer isso. Não vamos bombardear todas essas pessoas. Não vamos arriscar uma guerra nesse nível. Não vamos fazer isso. Então ele era um homem do não, no sentido de não querer escalar o conflito. E isso era claro A, contra os neoconservadores, B, contra os sionistas. E bem, é a mesma coisa. Aaron, há tanta história para destrinchar e tantas dessas conexões. Quero muito te receber de novo aqui. Talvez possamos também fazer um painel sobre isso em algum momento, talvez com Jeffrey Sachs ou mais algumas pessoas. Sachs tem sido incrível nesse sentido. E o Larry também. Já fiz várias entrevistas com o Larry, mas ele é impressionante como defensor de um internacionalismo pacífico e legal, e tem a coragem de dizer coisas que são muito, muito parecidas com o que eu digo. Tenho realmente o maior respeito por ele, no que diz respeito aos acadêmicos ocidentais. Nada além de respeito por ele, também por Mearsheimer e os outros, mesmo quando não necessariamente concordam nas bases teóricas. Mas a coragem de realmente dizer o que seus estudos o levam a compreender. Isso é algo que muita gente, infelizmente, não tem. Mas fico feliz que você seja um dos que tem. E para as pessoas que querem acompanhá-lo e ouvir seu trabalho, seu podcast é o American Exception, certo? Sim, no Patreon, American Exception, o podcast no Patreon. Há outros lugares onde as pessoas podem te encontrar. Eu realmente mantenho um Substack e tento publicar os podcasts mais recentes lá também. Se você não está no Patreon e quer ouvi-los ou assisti-los no Substack, pode conferir também os artigos que escrevo de vez em quando. Mas, na verdade, o podcast American Exception está no Patreon. Ou, se você não quiser gastar dinheiro, publicamos bastante conteúdo no canal American Exception no YouTube. Mas sim, o Patreon é de onde eu tiro meu sustento. Minha tese de doutorado é radical demais. Não acho que eu vá conseguir um cargo permanente numa universidade. Então o podcast tem sido uma salvação para mim. É lá que as pessoas podem acompanhar o trabalho. Já temos cerca de 300 episódios, então há muito material disponível. Sim, senhoras e senhores. Assim como o jornalismo crítico, o trabalho acadêmico crítico agora realmente precisa de apoio público direto, porque as instituições não necessariamente nos financiam mais. Isso não é totalmente verdade. Ainda existem lugares onde somos bem-vindos. Um deles é, na verdade, Kyoto, no Japão, e o Japão em geral. Curiosamente, a academia é extremamente livre por aqui, mas todos nós vivemos em diferentes partes do mundo.
Adquira um exemplar do livro do Aaron, American Exception, Empire and the Deep State. Aaron, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Aaron, good. Thank you very much for your time today. Thank you. Obrigado, Pascal. Det som foi seu bema. Pleasure.